Olá, meu amigo, minha amiga, que bom mais uma vez nos encontrarmos. A cada dia estamos aqui para ouvirmos a voz de Deus através deste livro, a Bíblia Sagrada. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, esta é a TV Novo Tempo e este é o canal do youtube.com Reavivados por Sua Palavra NT. Eu queria aproveitar para convidar você para seguir a gente nas nossas mídias sociais, o Twitter, que é o PR Evandro Fávero, o Facebook ou o Instagram, todos o mesmo endereço, PR de Pastor, PR Evandro Fávero. Então você procura ali e vai encontrar a gente, tudo bem? Outra coisa, eu gostaria de convidá-lo também para que você acesse o nosso canal no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. Você tem a oportunidade de se inscrever no canal e receber diariamente nossas mensagens sobre o capítulo do dia da Palavra de Deus. Tudo bem? É uma grande alegria estar na tua presença cada dia, cada manhã, todos os momentos que nos encontramos para estudar a Bíblia. Agora lembre, a Bíblia deve ser lida com cuidado, com oração. Você deve separar um tempo cada manhã para ouvir a voz de Deus, lendo um capítulo da Bíblia, e assim você será revivado. Deus vai falar com você, você fala com Deus através da oração. Ambos se tornam amigos e Deus vai abençoando a tua vida. Amém? Vamos orar antes de abrirmos o capítulo 10 de Isaías? Oremos juntos. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz e de lermos a Tua palavra. Fala o nosso coração. Oramos certos de que o Senhor nos ouve, pois oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 10 de Isaías é um capítulo interessante, porque ele é um capítulo de repreensões. Ele vem apresentando aqui então as consequências da transgressão e apresenta uma profecia contra a Assíria. Eu peguei já o meu papel, fiz as minhas anotações e creio que você também já está fazendo isso, já deve ter feito. Alguns versos que me chamaram a atenção em Isaías capítulo 10. Bom, o primeiro versículo logo, ele começa dizendo o seguinte: ai dos que decretam leis injustas, ai dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. O que o capítulo 10, versículo 1 está dizendo é um contraste, né? Porque Deus espera, principalmente os governantes, os líderes, que eles promulguem leis justas. Mas o que o texto está dizendo é que Deus decreta um ai, uma condenação para aqueles que são injustos. Ou seja, o mal dessa época era o egoísmo, era a cobiça. E as pessoas pensavam mais em si mesmas, em seus interesses, do que nos interesses do próximo. Você já viu isso em algum lugar? A Bíblia de Andrews, no seu comentário de rodapé, ela diz o seguinte, Isaías capítulo 10, versos 1 a 4. Aqui começa o julgamento daqueles que oprimem o povo. E diz assim, as ações específicas que acarretam o juízo são as leis injustas, os decretos opressivos, a privação dos direitos do pobre e a recusa em fazer justiça aos oprimidos do povo do Senhor. Às vezes nós nos encontramos em situações semelhantes em nossos dias. Muitas vezes algumas leis são injustas, a gente contempla a corrupção, talvez impostos demasiados, e surge no nosso coração o desejo de fazer a justiça com as próprias mãos. Mas será que não é hora de nós orarmos mais? Orarmos pelos nossos líderes, orarmos pelos governantes, orarmos pelo nosso país, orarmos pelo povo, para que Deus abençoe a nossa nação? Sabe, nós temos orado muitas vezes pouco por esses motivos. É muito mais fácil criticar do que orar, não é? Mas vamos orar mais. Eu me uno com você. Vou orar mais pelos governantes. E você? Gostaria de orar por eles? O Espírito Santo de Deus pode atuar na vida daqueles que, por exemplo, sejam desonestos ou corruptos, atuando em sua vida. E se um dia
for necessário fazer a justiça ou o juízo, Deus o fará, como acontece aqui em Isaías capítulo 10. Vamos em frente, lendo outros versos. Olha, eu destaquei aqui o verso 7 também. Diz assim, o verso 7. Ela, porém, não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações. Está falando da Síria. E eu notei aqui que Deus usou a Síria como uma vara para punir. Mas ele não, veja, a Síria não tinha a noção de que ela estava sendo usada por Deus. Ou seja, Deus está no controle da nossa vida. É isso que eu notei aqui. Deus está por trás de muitas coisas que acontecem. Sabe por quê? Porque Ele quer nos salvar. Deus usou a Síria para punir Israel. Obviamente que Israel se afastou, largou a proteção de Deus e sofreu as consequências da sua escolha, a sua escolha de maldade. Mas a Síria não tinha noção que estava sendo usada por Deus. A Síria, quando Israel largou a proteção de Deus, então a Síria, ela pôde cumprir a sua vontade egoísta, o seu desígnio mau. Ou seja, o povo largou a proteção de Deus, sofreu as consequências e a Síria acabou sendo um instrumento de juízo. Deus usa muitas coisas e até pessoas diferentes para chamar a nossa atenção, para nos salvar. Deus pode usar uma música para falar ao seu coração, Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar uma circunstância do seu trabalho para levar uma mensagem que de outra maneira você não pararia para ouvir. E será que às vezes nós temos prestado atenção nesses sinais de Deus? Deus quer salvar você. Ele quer ser seu amigo. Ele quer proteger você. Mas você tem que tomar a sua decisão diária de segurar na mão do Pai. Continuando, eu destaquei também aqui os versículos 21 e 22. Vamos abrir juntos a Bíblia? Se você tem aí a sua Bíblia, portanto, abra ali no versículo agora 21 e 22. Aqui diz o seguinte: os restantes se converterão ao Deus forte. Veja só, que mensagem forte. Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Porque ainda o teu povo, ó Israel, ainda que o teu povo seja como areia, o restante se converterá. Uma coisa interessante aqui. 2 vezes aparece a palavra restante e 2 vezes aparece a palavra conversão. O restante se converterá. Os restantes se converterão. Aqui está a noção do remanescente. Então, o que o texto está mencionando é que, em primeiro lugar, amigo, sempre há esperança. Há esperança. Nem todos se perverteram, nem todos se corromperam, nem todos se afastaram dos caminhos do Senhor. Quando ele diz aqui que os restantes se converterão, ele está falando do remanescente. Quando ele fala que se converterão, ele está dizendo o seguinte, que havia uma esperança de salvação para aqueles que entregassem a vida ao Senhor. Um remanescente seria salvo. O que mais ele diz aqui no versículo 21 e 22? A esperança de conversão. Obviamente que a decisão tinha que ser deles, mas havia esperança. E eu fiz uma anotação aqui no meu papel em que eu anoto todos os dias sobre o versículo 21 e 22, porque eles são muito importantes. Eu destaquei aqui o seguinte: para aqueles que se recusam a tomar o Senhor e a continuar a conduta hipócrita, para esses não há esperança. Não houve esperança. No entanto, muitos seriam salvos, ou o remanescente seria salvo. Por quê? Porque se arrependeram de seus pecados, porque andaram nos caminhos do Senhor. Então, a Síria seria destruída, Judá seria destruído como árvores
cortadas, outrora bonitas, outrora frondosas, seriam cortadas diante do Senhor. Mas a mensagem é o seguinte, é que a fidelidade, a comunhão, a consagração, elas têm que ser diárias. E aquele que busca diariamente o Senhor, entrega diariamente sua vida a Deus, esse será salvo. Bem, no versículo 27 ainda o texto diz, acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Há uma mensagem de esperança para o remanescente, há uma mensagem de esperança para aquele que confia no Senhor, há uma mensagem de esperança para aquele que entrega a vida a Deus diariamente. E infelizmente há uma mensagem de juízo para aquele que escolhe andar longe do Senhor, para aquele que escolhe andar longe de Deus. O que você escolherá hoje? Ser parte do remanescente fiel que obedece à palavra de Deus, mesmo que ninguém mais obedeça ao seu redor? Fazer parte daqueles que têm uma vida íntegra, que amam o Senhor Jesus Cristo, que leem a Bíblia todos os dias, que seguem aquilo que está escrito, não aquilo que simplesmente você aprendeu com a tradição? Ou fazer parte daqueles que abandonam os conceitos de fidelidade, de bondade, de amor, de justiça e andam pelos caminhos da maldade? Você escolhe. Eu quero escolher Jesus. Eu já fiz minha escolha. E você? Vamos orar para que você possa fazer a sua melhor escolha. Jesus. Querido Pai, muito obrigado pela certeza da salvação em Cristo e pela certeza de que podemos fazer boas escolhas se andarmos nos caminhos do Senhor. Perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, a Deus, a sermos fiéis. Capacita-nos com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus oramos. Amém.